Nesta aula, vamos estudar a evolução da química e do modelo atômico moderno. Vamos fazer uma viagem pela história da química e também ver quais foram os principais representantes, os principais cientistas, os principais nomes que levaram ao estabelecimento do modelo atômico como o conhecemos hoje. Então vamos lá? Aqui vemos as primeiras manifestações da química na pré-história humana. A descoberta do fogo, o cozimento dos alimentos, o início da metalurgia, a confecção de moedas e o surgimento das pinturas rupestres, que são aquelas pinturas de caverna, foram marcos importantes para a evolução humana. Aqui temos imagens de bisões, de animais que eram caçados no interior de grutas da Europa, como a gruta de Lascaux, na França, as grutas de Altamira, na Espanha. Aqui temos uma imagem representando o homem primitivo fazendo fogo a partir do atrito entre pedaços de pau, gravetos. Da mesma forma, o homem descobriu que ao chocar uma pedra contra outra, próxima a um material combustível, esse material pegava fogo. Então, com o domínio do fogo, o homem aprendeu a cozinhar seus alimentos, a fundir os metais, pois a descoberta do fogo deu início à metalurgia, e também a cunhar suas primeiras moedas. Aqui já vemos uma sociedade mais tecnologicamente desenvolvida, graças às descobertas do homem pré-histórico, que tiveram grande contribuição para nossa vida moderna hoje. Bom, na história da química, é importante falarmos sobre a filosofia naturalista grega. É importante lembrar que, até então, a ciência não era um domínio de conhecimento dissociado da filosofia. A filosofia englobava todas as formas de conhecimento da época. Então, na Grécia Antiga, séculos antes de Cristo, tivemos as contribuições dos chamados filósofos pré-socráticos. Aqui temos bustos, representações desses filósofos que começaram a dar respostas naturalistas para a existência da matéria. Até então, os gregos tentavam explicar a origem do cosmos e da matéria recorrendo aos deuses, aos heróis, aos mitos, aos titãs. Esses gregos, diferentemente do senso comum que predominava na época, começaram a dar respostas com base na natureza. Então, duas coisas importantes aconteceram neste período. Houve a substituição dos mitos por explicações racionais da natureza e do cosmos, ou seja, esses gregos deixaram os mitos de lado, as explicações religiosas de lado, e começaram a entender a natureza da matéria e as origens do universo através da razão, através do pensamento. E, por outro lado, tivemos o princípio básico da matéria. Eles propuseram soluções diferentes, respostas diferentes para as origens do universo e da matéria. Para Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo do mundo ocidental, o princípio da matéria era a água. Ele percebeu que os corpos possuem umidade, que todos os corpos possuem umidade. Se você vai cozinhar um alimento, ele
vai desprender água. Da mesma forma o nosso corpo, através de suor, da urina. Então Tales concluiu que a água seria o princípio da matéria. Todas as coisas seriam formadas por este elemento, por essa substância. Para Anaxímenes, por sua vez, seria o ar. O ar estaria no princípio, né, da matéria. O princípio da matéria, o princípio que regeria a matéria seria o ar. Para Heráclito de Éfeso seria o fogo. Os corpos produzem calor, né? Então Heráclito concluiu que o fogo seria o princípio, a razão primordial da matéria. Para Xenófanes seria a terra. Para Empédocles, a soma dos 4 elementos. Então, embora eles estivessem incorretos no que se refere a esta interpretação, eles trouxeram grandes avanços para o pensamento posterior sobre a natureza da matéria, pois eles romperam com a tradição mítico-religiosa que predominava na época. Aqui vemos as primeiras concepções de átomo. Ainda na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito vão ser os primeiros filósofos a apresentarem o conceito do que seria o átomo. Foram os primeiros a desenvolver o conceito de átomo como partícula indivisível e constituinte de toda a matéria. Para Leucipo e Demócrito, o átomo seriam partículas minúsculas e indivisíveis, elas não podiam ser quebradas, ser fracionadas. Daí a palavra átomo. Átomo em grego significa indestrutível. O prefixo a significa não, e tomos em grego é parte. Então ele não pode ser partido, seria uma substância indestrutível, uma partícula indestrutível. Já Aristóteles foi um dos grandes pensadores do Ocidente, da Antiguidade Clássica. Ele possuía uma vasta cultura, ele teria sido um dos primeiros biólogos, inclusive ele tinha um zoológico onde fazia estudos sobre animais, sobre plantas, ele possuía jardins, ele também se preocupou com a metafísica, com a poética, com a retórica. Ele de fato foi um sábio. Incontestavelmente, o pensamento dele era robusto e trouxe grandes contribuições à filosofia ocidental. Inclusive, na Idade Média, o pensamento aristotélico será assimilado pela Igreja Católica Medieval como um pensamento oficial, né? Um pensamento que teria suas rupturas já no Renascimento. Aristóteles combateu a ideia do átomo, proposta por Leucipo e Demócrito, retardando o desenvolvimento da teoria atômica. Então, apesar de ser um grande sábio, Aristóteles errou ao questionar, né, a ideia de átomo proposta por Leucipo e Demócrito. Como Aristóteles usufruía de maior prestígio na sociedade grega, o pensamento dele foi o que prevaleceu. Então a ideia de átomo foi abandonada por mais de 19 séculos. Só seria retomada no século XIX. Na Idade Média, houve o desenvolvimento de uma ciência bem curiosa, que foi chamada de alquimia, a ciência dos bruxos. A história do Harry Potter, né? E de filmes como Rei Arthur, que sempre mostra feiticeiros, magos, bruxos, ela surgiu a partir de lendas, de mitos que vigoravam na Idade Média. Qual era o objetivo dos alquimistas?
ou melhor, quem eram os alquimistas? Eram estudiosos que, baseando-se tanto em ciência quanto em astrologia, numerologia, em cultos religiosos pagãos, eles tentaram ou buscaram, né, descobrir a pedra filosofal. Seria uma pedra mágica que teria a propriedade de transformar tudo que ela tocasse em ouro. Além disso, eles procuravam também desenvolver o elixir da longa vida, o que daria a eles a imortalidade. Claro que eles não encontraram nem a pedra filosofal, nem desenvolveram o elixir da longa vida, mas eles trouxeram grandes contribuições para o desenvolvimento posterior da química como ciência e também da farmácia. Então as práticas dos alquimistas estavam relacionadas ao ocultismo e à astrologia. Possuía dois objetivos principais, que era descobrir a pedra filosofal, o elixir da longa vida ou da imortalidade. Contribuíram para o desenvolvimento da química e da farmácia. Paracelso foi o mais famoso dos alquimistas, né? A representação dele, né, de como seria Paracelso. Ele era um alquimista suíço, né, que tinha um nome bastante complicado, e ele foi o criador da iatroquímica. A iatroquímica rompeu com as práticas farmacêuticas da época, que eram baseadas na extração de extratos de plantas e ervas medicinais. A iatroquímica buscou desenvolver medicamentos à base de substâncias químicas. Um outro fato curioso é que a palavra farmácia provém do grego pharmakeios, que significa feitiçaria. Então, as pessoas que praticavam iatroquímica eram chamadas de feiticeiros, e por esta razão foram amplamente perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Inquisição Católica. Eram acusados de heresia, né, que seriam crimes contra a fé católica, e em alguns casos muitos foram levados à forca ou à morte terrível na fogueira. Eles eram queimados vivos em praça pública, por praticarem a ciência da alquimia. Chegamos então ao século XIX. A essa altura, a química já havia ganhado status de ciência. Desde o século XVIII, com o francês Lavoisier, né, que propôs a lei da conservação das massas, que dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A química havia se separado definitivamente do ocultismo, da astrologia, da numerologia, e ganhou status de uma ciência séria. Para o inglês John Dalton, ele retomou o conceito de átomo proposto por Leucipo e Demócrito. E Dalton chegou a uma conclusão bem interessante. A primeira delas é que toda a matéria é formada por átomos, os quais são partículas minúsculas que não podemos ver a olho nu e indivisíveis. Ele ainda manteve o conceito grego da palavra átomo, né, de ser uma partícula indestrutível. E eram semelhantes a bolas de bilhar, bolas de sinuca, como vocês estão vendo na imagem. A outra conclusão a que John Dalton chegou é que todos os elementos são formados por átomos, de modo que átomos de mesmo elemento possuem as mesmas características, enquanto átomos de elementos diferentes possuem características distintas. Nesse ponto, ele está certo, né? Todos os elementos químicos são formados por átomos e eles possuem, cada elemento possui características distintas, né? Que os diferenciam de outros.
Ele errou nesse ponto aqui, porque embora toda a matéria seja formada por átomos, hoje sabemos que o átomo pode ser subdividido em partículas ainda menores, é o que veremos mais à frente. Uma terceira conclusão de Dalton é que os átomos não são criados nem destruídos. Ele retomou a lei da conservação das massas de Lavoisier, né? De que na natureza nada pode ser criado nem destruído. O que ocorre é a transformação da matéria. E finalmente, ele também entendeu que as reações químicas consistem de uma reorganização de átomos. Então, embora não estivesse totalmente correto em seu conceito de átomo, John Dalton ele trouxe grandes avanços para a química atomística. Temos aqui o modelo atômico de Thomson, que é este homem da foto à direita. Para Thomson, a matéria possui cargas negativas, os elétrons. Então, Thomson ele vai romper com aquela visão de átomo que John Dalton mantinha dos gregos, de que o átomo seria uma partícula indestrutível, indivisível. Para Thomson, o átomo possui partículas menores, inclusive partículas com cargas negativas, a que ele chamou de elétrons. Thomson demonstrou assim que o átomo é divisível, demonstrando que Dalton e os filósofos gregos estavam errados. Então, ele rompeu com aquela visão daltoniana do átomo, né? E também grega. Finalmente, para Thomson, o átomo seria maciço e esférico, formado por uma massa de cargas positivas com os elétrons dispersos, espalhados, formando o átomo eletricamente neutro. Seu modelo seria semelhante a um pudim de paz. É o famoso átomo pudim de paz ou pudim com paz. Era uma sobremesa muito apreciada na Inglaterra vitoriana. E nesse modelo de Thomson, conhecido como pudim de passas, tanto as partículas positivas quanto as negativas estariam localizadas dentro do núcleo atômico. Elas estariam intercaladas, né, como vocês estão vendo nessas representações aqui. Veremos que esse modelo também estava incorreto. E quem vai romper com essa visão vai ser Rutherford, que foi um cientista neozelandês que na Universidade de Manchester, na Inglaterra, ele vai realizar um experimento muito famoso, demonstrando que havia uma eletrosfera, que os elétrons não poderiam ficar no núcleo atômico. Rutherford propôs um novo modelo atômico a partir de conclusões obtidas em seu experimento, no qual tentou verificar se os átomos eram efetivamente maciços, como se falava anteriormente. O que ele fez para provar isso? Ele bombardeou uma lâmina de ouro, como vocês estão vendo aqui. Finíssima, essa lâmina era bem fina. Essa lâmina aqui, situada no meio. Aqui é o filme fotográfico. Ele bombardeou a lâmina de ouro com partículas alfa, que possuíam cargas elétricas positivas, ou prótons, emitidas pelo polônio, que é um elemento radioativo descoberto pelo casal Curie, por Marie Curie e Pierre Curie, a famosa Madame Curie. Quais foram as consequências disso? Aqui temos, uma imagem maior, desse experimento. Aqui havia a emissão de partículas alfa a partir do polônio, um elemento radioativo. As partículas alfa têm natureza positiva, são prótons. Elas eram incididas contra uma lâmina de ouro finíssima.
Rutherford colocou no anteparo, ou seja, atrás dessa lâmina de ouro, um filme fotográfico, daqueles antigos, né, que se usava em câmeras fotográficas antes do advento da fotografia digital. Ao revelar esse filme, o que Rutherford percebeu? Ele percebeu que alguns raios de partículas alfa, eles atravessavam direto a lâmina de ouro, como se fosse uma faca quente na manteiga, não sofriam desvios. Já algumas conseguiam atravessar a lâmina de ouro, porém elas sofriam uma ligeira inclinação, um ligeiro desvio. E finalmente algumas não atravessavam a lâmina de ouro, algumas simplesmente desviavam antes de atravessar a lâmina. Aqui havia um detector de partículas, né, com sulfato de zinco. Aqui temos a revelação desse filme. Vamos entender então o que aconteceu nesse experimento? Quais foram as conclusões a que Rutherford chegou ao fazer esse experimento? Rutherford concluiu que, como a maioria das partículas não desviava, a maior parte do átomo era vazia, o que ele denominou de eletrosfera, onde se localizam os elétrons. Então, quando as partículas não sofriam desvios, essas cargas positivas estavam passando pela eletrosfera, pela região de partículas negativas, os elétrons, que orbitavam o núcleo atômico, que é bem pequeno em relação ao tamanho do átomo. A segunda conclusão é que as partículas que não atravessavam a lâmina se chocavam com uma pequena região maciça denominada de núcleo, onde se localizava a massa do átomo. Quando as partículas positivas batiam no núcleo dos átomos de ouro, elas retornavam, elas não conseguiam atravessar, porque cargas iguais se repelem. Havia uma repulsão de cargas elétricas semelhantes. Então, essas partículas positivas, quando incidiam no núcleo atômico, que era maciço e possuía prótons e nêutrons, essas partículas, esses raios, eles eram desviados sem conseguirem atravessar a lâmina. E a terceira conclusão é que algumas partículas possuíam cargas semelhantes ao núcleo, e ao passarem muito próximos dele, desviavam. Então, as partículas que passavam próximo ao núcleo, elas sofriam esse desvio, embora atravessassem, como vocês estão vendo aqui. Então, com esse experimento, Rutherford mostrou que os elétrons não podiam estar localizados no núcleo atômico, mas sim numa região chamada de eletrosfera. Qual foi então o modelo atômico estabelecido por Rutherford? Rutherford, então, ele rompeu com o modelo pudim de passas de Thomson e ele criou o próprio modelo. Neste modelo atômico de Rutherford, o átomo possui um núcleo, que é uma região muito, mas muito pequena, na qual a maior parte da massa do átomo estaria concentrada, sob a forma de partículas de carga positiva, os prótons. Então, o núcleo atômico, no modelo de Rutherford, ele é minúsculo, ele é uma região muito pequena, extremamente pequena em relação ao tamanho do átomo, em relação à eletrosfera. Em termos comparativos, vamos imaginar o núcleo como uma formiga em pleno estádio de Maracanã, que seria a eletrosfera. Para vocês terem ideia das dimensões do núcleo, da proporção, né, entre as dimensões do núcleo em relação ao próprio átomo. Então, o átomo era uma partícula essencialmente vazia.
esta razão pela qual os raios, ao passarem pela eletrosfera, não sofriam desvios, porque elas passavam para essa região onde estão cargas elétricas negativas, que não se repeliam. Cargas elétricas contrárias se atraem e cargas elétricas iguais se repelem. Além disso, no modelo atômico de Rutherford, as partículas pequenas de carga negativa, chamadas elétrons, giram ao redor desse núcleo em órbitas circulares, como vocês estão vendo aqui, chamadas de eletrosfera. E, finalmente, o equilíbrio entre a carga negativa dos elétrons e a carga positiva dos prótons seria responsável pela carga elétrica neutra do átomo. Então, em um átomo eletricamente neutro, o número de prótons, que são as cargas elétricas positivas localizadas dentro do núcleo, vai ser igual ao número de elétrons, que são as cargas elétricas negativas que estão orbitando na eletrosfera. Este é um átomo eletricamente neutro. Mas, na maioria das vezes, o que ocorre na natureza é que os átomos estão sempre se combinando uns com os outros para formarem íons e moléculas. Eles fazem ligações químicas através da camada de valência, da camada quântica de valência, que é a última camada que este átomo vai possuir. Então, na maioria das vezes, os átomos estarão ou compartilhando elétrons, formando assim ligações covalentes e gerando moléculas, ou haverá perdas e ganhos de elétrons na camada de valência, formando as ligações iônicas, que também são as mais fortes na natureza, ou então o que vai acontecer é uma profusão de elétrons, que nós chamamos de mar de elétrons, quando a ligação ocorre entre dois metais, que é característico das ligas metálicas, das ligações metálicas. Um exemplo de ligas metálicas são as moedas que usamos no nosso dia a dia, as moedas de real, que normalmente são ligas entre níquel, ferro, aço, inox e outros tipos de material. Rutherford, embora houvesse estabelecido um modelo atômico robusto e que explicava em boa parte o comportamento da matéria, ele não soube explicar os níveis quânticos de energia. Essa missão coube a Niels Bohr. Bohr foi um cientista dinamarquês, amigo de Albert Einstein. Inclusive, eles trabalharam juntos nos Estados Unidos. Diferentemente de Einstein, que era mais contido, Niels Bohr gostava de carros esportivos, era uma figura bem popular em sua época. As contribuições de Bohr foram extremamente importantes para o advento da física quântica. Os postulados de Bohr, ao tentar explicar o comportamento das camadas quânticas da matéria, do modelo atômico proposto por Rutherford, ele chegou às seguintes conclusões. Primeiro, os elétrons se movimentam ao redor do núcleo, perfazendo órbitas circulares, chamadas de níveis. E cada uma dessas camadas possui um valor constante de energia, um quantum de energia. Segundo, quando o elétron se move em uma única camada, ele não emite nem absorve energia. Então, quando o elétron ele fica circunscrito a uma só camada, ele não vai ganhar nem perder energia. Terceiro, um elétron pode mudar de nível de energia. Quando ele absorve energia externa, calor, energia elétrica, luz, etc., ele passa para um nível maior de energia, tornando-se excitado. Então, quanto mais afastado o elétron estiver do núcleo atômico, mais excitado ele estará, maior será o seu nível de energia.
Então o nível de energia tende a aumentar à medida que o elétron se afasta do núcleo do átomo. Quando o elétron libera energia, ele retorna ao seu nível inicial de energia, chamado estado estacionário. Vamos ver a esquematização dessas camadas do que Bohr propôs. Aqui temos uma fotografia de Niels Bohr, né, em sua sala de aula. Então aqui temos o núcleo atômico. Aqui temos a primeira camada, são aquelas que vocês já estudaram, K, L, M, N, O, P, Q. Pode ser chamados também de N1, N2, N3. Então temos aqui a primeira camada. Se um elétron estiver aqui orbitando, girando na própria camada, fazendo uma órbita circular, ele não vai ganhar nem perder energia. Mas se ele saltar desta primeira camada para a terceira, ele ficará excitado. Ele vai o quê? Vai ganhar energia. Então o nível de energia aumenta à medida em que o elétron se afasta do núcleo atômico, como vocês estão vendo a indicação da seta aqui, na direção da seta. Aqui temos a emissão de um fóton, que é uma partícula de luz. Uma outra característica bem curiosa dos elétrons é que um elétron pode estar em duas ou três camadas ao mesmo tempo, né? Ele pode saltar de uma camada para outra, estar em duas camadas ao mesmo tempo, o que não acontece com a matéria macroscópica. Uma pessoa não pode se teletransportar de imediato do Brasil para o Japão, por exemplo. Ela não vai desaparecer e aparecer imediatamente ao mesmo tempo no Japão. Isso não acontece com a matéria macro, né? Mas ela acontece, esse fenômeno curioso, bem interessante, acontece ao nível atômico, ao nível das partículas subatômicas, que tem um comportamento bem distinto. É o caso dos elétrons. Então está encerrada a aula de hoje. Nós vimos um pouco sobre a história da química, a trajetória dessa ciência até ela ganhar status de ciência séria, rompendo com a filosofia e depois com a alquimia. E também vimos os principais modelos atômicos propostos no século XIX até chegarmos ao modelo atômico moderno e aquele aceito atualmente. Se ficar alguma dúvida, retorne ao vídeo, assistam novamente a aula e fiquem à vontade para entrar em contato se as dúvidas persistirem. Então até a próxima aula.